Paz do Senhor, meus irmãos do Instituto Bíblico Betesda. Chegamos para mais uma aula de epistemologia, o estudo do conhecimento da palavra. E hoje nós vamos dar continuidade, à aula que nós iniciamos, falando que a leitura é a parte fundamental, amém? De toda a pregação e de todo o ensino. Então, mediante isso, nós vamos orar para que Deus nos dê uma real compreensão dos textos que vamos ler. Deus, nós queremos te agradecer pela sua presença, pelo teu nome, pela tua grandeza, que a tua palavra possa ser uma espada de dois gumes em nossas vidas. Amém? Então, nós daremos continuidade falando sobre a epistemologia, amém? E num propósito principal, eu queria já destacar algumas coisas, que às vezes a maior dúvida que nós temos é o que pregar, o que ensinar. Talvez bate aquele medo de dizer, será que eu estou pregando alguma coisa que eu não viva? Então eu já quero desmistificar isto aqui agora, dizendo que você pode pregar o que você não vive, mas entendendo que a palavra de Deus, ela é um bumerangue, Então tudo que você lança, ela volta. Então eu aconselho que você pregue aquilo que queime no teu coração, aquilo que fale primeiro com você. Entendeu? Esse é o primeiro ponto que eu anotei aqui para passar para você. Então, o maior diploma de um aluno é a sua conversão. Através do estudo da palavra, através da aplicação da palavra na nossa vida. Então, a maior coisa, a maior vitória que um aluno pode ter não é um papel que ele vai pendurar ou vai guardar dentro do guarda-roupa, mas é a conversão, o trabalhar da palavra no seu íntimo. Aleluia! Glórias a Deus, irmãos. E um homem, na Bíblia, ele entendia muito bem isso, que foi Esdras, e eu queria que você abrisse a palavra do Senhor, em Esdras capítulo 7, versículo 10, ele vai dizer assim, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar. Então, todo ministro, todo estudante, todo o ensinador, ele precisa primeiro buscar o quê? A lei do Senhor. Para cumprir ou aplicar. Então ele busca a lei, cumpre a lei, ou seja, aplica a lei nele. Amém? A lei do Senhor para cumprir e para ensinar em Israel. Então são as 3 etapas que um homem, uma mulher de Deus precisa ter. Primeiro, buscar, depois aplicar e depois, ensinar. Tá vendo como Esdras entendia desse negócio de conversão? Por isso que eu digo, a maior conversão de um aluno, a maior vitória, quando ele deixa que a palavra se aplique na sua vida e ele se converta. Isso é tremendo, Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, em Atos capítulo 6, nós vemos os apóstolos tomando uma atitude. Aqui é um suco de
melancia com gengibre. Uma delícia, hein? Faça aí, em nome de Jesus. Atos capítulo 6, versículo 4, eles vão deixar de servir à mesa, né, para, né, se consagrar à palavra, à oração e à palavra. Quanto a nós, né, nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Por quê? Porque a oração e a palavra precisam andar junto com este ministro, com esse ensinador e com esse crente. Se ele busca, se ele aplica, ele ensina, então ele precisa de um novo elemento aí, que é a oração. Meu Deus, que tremendo, né? E às vezes nós achamos que ministrar, pregar, é fácil, né? Não é fácil, exige uma responsabilidade. Exige-se do palestrante, do ensinador e daquele que recebe a palavra um comprometimento muito grande com a palavra de Deus. Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender a atmosfera que é, né, estudar a palavra de Deus, a responsabilidade que é. Então, que você possa deixar com que a palavra de Deus cumpra, né, o seu propósito em ti. Amém? Então, nós temos a oração que ilumina a palavra. Dentro, né, do estudo do conhecimento e da pregação, nós temos a hermenêutica, nós temos a homilia e nós temos a exegese, que a homilia é a mesma da hermenêutica. A exegese, ela é o trabalho, né, do ensinador. Olha só, olha que tremendo. Eu queria que vocês pegassem isso, maravilhoso, né? Que está em 1 Timóteo, amém? Abra aí comigo, 1 Timóteo. Primeira Timóteo, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 17. Diz assim, ó: acerca dos presbíteros, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Na minha Bíblia, mas em outra está que eles sejam, né, merecedores de dupla honra. Por quê? Porque é o trabalho deles ensinar a palavra de Deus. Aí ele diz assim: e os presbíteros que presidem, bem como especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então, Paulo está dizendo a Timóteo que ele é merecedor de dupla honra. Por quê? Porque ele é um ensinador da palavra. Estou lendo para vocês o texto. Então, dentro da exegese, né, nós temos que saber admirar aqueles que ensinam a palavra. E a honra aqui não é honrar, eu te amo, né? Não, a honra são ações, é como amar. O amor não é feito por palavras, é por demonstrar que ama. Então a honra é a mesma coisa, né? Então que ele seja
que ele seja coroado de dupla honra. Dentro da exegese, esse é o trabalho, né, de buscar, buscar, aplicar e ensinar. Então, se nós olharmos para a homilia, são onde as pessoas veem você pregar e admiram, né? Porque eles não viram o trabalho de busca, de aplicação e de revelação, né? Porque ali, quando você busca, você aplica, então você ensina a revelação que falou com você. E dentro também nós temos a hermenêutica, que não é fácil, porque nós precisamos buscar, aplicar e pregar, né? Subir como um exemplo, porque a palavra primeiro falou com você e te converteu. Então a hermenêutica não é fácil. Bem? Então nós temos alguns detalhes dentro dessas ferramentas que são essenciais, né? Principalmente a honra, quando você chamar um pregador para ministrar na sua igreja, o honre, porque ele é merecedor de dupla honra. Amém? Paulo vai falar em Gálatas que nós temos que honrar aqueles que nos ensinam, que nos admoestam, né, com os nossos bens. Então, Deus, né, ele proporciona oportunidades para que nós possamos, né, ser bem abençoados. Glórias a Deus por aqueles e por você que tem entendido tudo isso. Amém? Então, né, dentro disso, dentro da homilética e a exegese, que é a preparação, né, da pregação, ela tem algumas regras, né? A homilética, ela tem algumas regras, como o gesto com as mãos na hora de pregar, né? Não olhar para um lado só, mas olhar para todo o ambiente. Então são regras que estão dentro da homilética que nós vamos passando para vocês. Não só isso, a altura do microfone, não segurar o microfone com as duas mãos para pregar e apertar ele na sua boca, que ninguém vai entender nada, né? O microfone tem que estar aqui, ó, pelo menos um palmo da sua boca, para que você fale e as pessoas entendam, não precisa gritar. Tenha calma para passar a revelação de Deus. Então, né, nós precisamos estar atentos a esses detalhinhos que fazem toda a diferença, né? Nós temos também, você precisa estar de banho tomado, perfumado, né? Roupa sem ser espalhafatosa, roupas que apareçam, que roubam a atenção. Então, você como ministro de Deus precisa entender essas atitudes, porque dentro da igreja existem a doutrina e também a pregação. Nenhuma igreja ela se sobressai, melhor dizendo, só com a palavra, né, sem o ensino. E ela não cresce só com a palavra, né, só com o ensino e sem a palavra. Então existe um equilíbrio que precisa estar dentro do ministério aí, que é a pregação e o ensino. Vocês vão lembrar que Jesus ele multiplica 5 pães e 2 peixes, né? O pão fala da palavra. O peixe, sempre a revelação, a tipologia vai ser sempre a doutrina, que é o ensino. Porque se você observar o texto, nem todos comem, né? Nem todos comem o peixe, outros não comem o pão. Por quê? Porque o pão é o alimento mais fácil para se comer.
Você coloca na boca 2 mastigadas, engole e pronto, acabou. O peixe, você precisa tirar as espinhas do peixe para que ele não te engasgue, para que você não morra engasgado. Então o ensino, ele vai nos detalhes, ele vai nas entranhas, ele vai furar a nossa consciência, ele vai perfurar, né, as nossas inclinações para o pecado. Então o ensino, ele precisa ser tirado e comido devagar. Então, observe que as igrejas de hoje precisam ter este mesmo equilíbrio. Lá em Lucas capítulo 11, versículo de número 11, Jesus vai tratar algo fenomenal aqui, ó. O 11:11, né? E diz assim, ó: ora, pois, né, que vos digo, pedi e dar-vos-ei vos dá, buscai e achareis, batei e abrir-vos-á. Né? Versículo 11: qual dentre vós é o pai que o filho vai pedir pão e lhe dará pedra? Então, o pão por pedra, né? Lhe dará, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra, uma serpente. Então, peixe por serpente. E se lhe pedir o ovo, lhe dará escorpião. Então, Jesus está fazendo uma alusão do que Deus oferece, do que Satanás oferece. Observe que ele vai tentar Jesus no deserto e ele oferece o quê? Pedra, porque ele só tem pedra para oferecer, ele não tem pão. Pão é a palavra viva. Por isso que Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Então, qual é o pai que o filho pede pão, ele dará pedra? Não, ele dará a palavra. Né? O filho lhe pedirá peixe, ele lhe dará serpente. Por quê? Porque o ministério sem o ensino, ele é um ninho de serpentes, onde elas próprias se degladiam, se atacam umas às outras. Ou se o filho lhe pedir o ovo, lhe dará um escorpião. Então são os 3 elementos que precisam ter na igreja, que é o peixe, a palavra, o pão, a palavra, o peixe, o ensino, e o ovo, o novo nascimento. Meu Deus. Glórias a Deus. Você pode glorificar a Deus comigo? Diante dessa aula? Tremenda, né? Lá em 2 Samuel, né, mediante isso nós estamos falando, então, o peixe, né, o pão e o ovo, que é um tipo do novo nascimento, porque se a igreja tem pão, tem palavra e tem ensino, haverá ovo, haverá novo nascimento. E o novo nascimento é deixar as coisas velhas e prosseguir para as coisas novas que virão. Amém? Deixar a velha natureza, deixar as velhas atitudes e viver em Cristo. Né? Nova criatura, andando a segunda milha, virando a segunda face, a outro lado da face. Irmãos, vivendo Cristo dentro dele, não mais ele, as vontades, o intelecto, e nem a sua vontade. Né? Em 2 Samuel, versículo 18, 2 Samuel, capítulo 18, versículo 19, vai contar a história de Aimás e o etíope, que Joabe, ele pede para dar uma mensagem ao rei Davi. Só que Aimás, ele era, né, o mensageiro oficial
de Joabe. Porém, quando Absalão morre, ele não permite que Aimás leve essa notícia, mas o etíope. Só que quando Joabe dá as ordens para o etíope, Aimás sai na frente para levar a mensagem. Por quê? Porque o mensageiro naquela época era muito, apreciado, era muito honrado. Então, quando ele gostava desses status. Quantos estão, no meio dos púlpitos por status, mas não carregam a mensagem, não carregam aquilo que Deus quer passar para a igreja? Isso é muito sério, isso é muito sério. Nós precisamos nos atentar a esses aspectos. E um outro detalhe que a gente precisa entender é que o etíope sai depois de Aimás. Mas quando Aimás chega, o rei vai falar, vai falar o rei vai falar ao mensageiro. Aimás vai dizer que ventos bons te trazem. Está lá em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 19 ao 28, essa história. E Aimás vai dizer, tal, bendito seja o rei e tal. E Davi vai perguntar sobre o mancebo Absalão. Ele vai dizer que não sabe o que aconteceu, porque ele não ouviu direito o que era a mensagem. Logo após dele, chega o etíope com a mensagem correta, dizendo, bendito o rei e tal, cumprimenta. E Davi pergunta sobre o mancebo, e o mancebo relata a morte de Absalão. Resumindo, o que significa essa história? Essa história, ela tem 4 coisas. Primeiro, não somos os únicos a ter a mensagem. Entenda que a mensagem, que hoje pode estar com você, amanhã pode não estar. E você precisa ser humilde para ouvir aquele que tem a mensagem. Meu Deus, será que você está disposto a ouvir aquele que tem a mensagem? Segunda coisa, tem dias que a mensagem não está conosco. Então nós precisamos ser humildes para reconhecer que tem dias que a mensagem não estará conosco e nós vamos estar ouvindo o que Deus tem para nós. Terceira coisa, ser humilde para ouvir os outros. Será que você tem humildade para sentar e ouvir uma pessoa mais simples que você ministrar? Quarta coisa, se ouvimos bem, transmitimos bem. Sabe o que eu quero deixar para vocês nessas aulas? E nós precisamos ser mais humildes para compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Que Ele possa transformar as nossas vidas, que Ele possa nos dar autoridade para o desígnio da sua vontade sobre nós. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Glória a Deus.